Tudo ótimo. Alves, você que está comandando isso aí. Sim. Então, eu Comandando é estou uma palavra vendo. muito forte, né, Luigi? Eu só tô fazendo meio de campo aqui. Como não? Mas tem que te comandar. Tem que atender as necessidades do pessoal aí. Sim, com certeza. Não, a gente está organizando esse encontro com vocês exatamente por isso, para poder atender aí uma demanda das empresas de saber mais sobre a recém-aprovada convenção coletiva, né, de 2 anos. E aí já queria começar agradecendo a sua disponibilidade do Robson, que sempre atende muito bem as empresas. Você próximo está sempre com as portas abertas, apoiando as empresas, Então, na intermediando Jardel ele fazia o situações com o aí ele viu que esse SINDPD. retorno vai ser Pessoal, por Zumbi, favor, e a gente vai dar um. deixem né, o É só microfone atualizar desligado. os drones aí. Vou dar um update no Marcelo, padrão. Marcelo, se puder desligar aí o microfone, É, na cadeira. acho que você vai ter que cancelar ele aí, o Robson. Você consegue aí dar um Já ativei mute? o mudo, pode continuar. Tá bom. Então, como estava falando, Luigi, esse encontro foi para ir ao encontro dessa necessidade das empresas entenderem as principais mudanças que tiveram na última convenção coletiva, mas também outras que já vêm recorrentes das outras convenções que as empresas às vezes não se atentam e acabam sendo, entre aspas, incomodadas pelo SINDPD, mas às vezes por razão, né, do SINDPD, porque as empresas às vezes não atendem aquilo que está aprovado na convenção coletiva. Então, queria agradecer aqui também todos os empresários que estão presentes, e queria já rapidamente passar a palavra para você, Luiz, e depois pro Robson, porque eles estão querendo ouvir vocês aqui, não a mim. Tá, muito bom. Bom, boa tarde a todos novamente. A gente está com prazer em receber vocês aí para a gente esclarecer o máximo possível a nossa convenção coletiva, que vai durar 2 anos e é uma lei hoje estabelecida entre o CEPROSP e o CINDPD. E tem que ser cumprida pela Justiça do Trabalho, inclusive. Eu sempre digo, nós somos uma das únicas entidades de classe que faz lei sem precisar do legislativo nem do executivo. A nossa convenção coletiva se transforma em uma lei que tem que ser aplicada por todas as empresas do setor. Por isso é muito importante essa decisão da convenção coletiva. Queria aproveitar, antes de começar na convenção coletiva, nós tivemos uma boa vitória na sexta-feira. Nós entramos com uma ação de constitucionalidade contra a cobrança dos 10% acima dos 500, dos 5 milhões de faturamento das empresas de lucro presumido. Não sei se vocês viram isso. Então, nós conseguimos uma liminar contra essa decisão do governo que queria cobrar mais 10% sobre o PIS, a contribuição sobre o lucro líquido e o imposto de renda sobre pessoas jurídicas. Vocês estão acompanhando esse aumento dessas decisões judiciais e também da decisão do governo sobre isso. Nós conseguimos eliminar suspendendo isso. Eu estou mandando uma circular para todos. Quem tiver dúvida, etc., estou à disposição para esclarecer isso aí, que é muito importante. É uma economia boa para as empresas que têm lucro, que trabalham com lucro presumido. Tá? É importante isso, esclarecer isso aí. Mas estamos aqui às ordens. Quem vai comandar as informações sobre o setor e etc., da convenção coletiva é o Robson. Estamos à disposição de qual é a dinâmica das perguntas, Robson? Eu vou fazer uma apresentação e nela eu vou colocar as principais alterações e vou trazer para vocês também as principais dúvidas que eu recebo e já vamos abrir em seguida para que vocês possam também tirar as dúvidas, tá bom? Então é bem rápido mesmo, vou falar sobre a mudança e vocês vão interagindo conosco aí. Mariana ou Elvis quiser ir controlando, fiquem à vontade também, tá bom? Tá ótimo, Robson. Estão todos vendo a apresentação? Sim. Então vamos lá. Bom, primeira
alteração significativa que nós tivemos foi a do aumento salarial, sendo o reajuste salarial de 4%, e de forma diferenciada acabou sendo o reajuste dos pisos, em que na média chegamos em 6,3%. Acho que vocês todos, então, até esse ponto vocês conseguiram acompanhar, né? E para o ano 2027, já ficou indexado o reajuste pelo INPC, mais 1%, somente sobre os pisos. O salário foi aumento de 4%, e para 2027 vai ser reajustado pelo INPC, acumulado de janeiro a dezembro de 2026. Tá ok? Eu diria que assim, a principal mudança que nós tivemos nesse ano, eu posso dizer com tranquilidade que foi com relação ao auxílio-refeição. Muitas empresas receberam vários questionamentos, algumas até foram sofrer aí alguma ação, algum processo, em função justamente do pagamento do vale-refeição durante as férias. E nós já estávamos, já há alguns anos, eu e o Luigi, a gente administrando isso da melhor forma possível, evitando que as empresas pudessem sofrer alguma penalidade, porque de fato ali tinha uma palavra chamada valor mínimo que começou a trazer problemas. No passado a gente conseguia defender bem isso, e depois a gente começou a ter dificuldade em assegurar que esse valor mínimo pudesse, sobre ele, ter um desconto de até 20% previsto no PAT. Então, eu posso dizer que, de todas as mudanças que nós tivemos, eu diria que a mais significativa e a que diria que teve mais impacto, principalmente para as pequenas empresas, foi a questão do vale-refeição. Então, nós admitimos, né, nessa vez, que os R$ 32 eles têm que ser valor mínimo e líquido. E o que é que isso significa? Significa que as empresas podem até, se quiserem, descontar os 20%. Só que dessa vez vocês têm que aumentar o valor para que o líquido seja R$ 32. Então, nós deixamos o parágrafo que já existia falando dos benefícios da lei do PAT, isso mantivemos, porque tem empresas que descontam, e tem empresas que já pagam um valor a maior, de forma que o líquido seja igual. Muitas perguntas que a gente recebeu também foi com relação, foi com relação à questão do desconto. Então, desconto em que a gente entende que são os descontos legais, e aí vem o nosso entendimento, que pode ser diferente do entendimento do sindicato, é o seguinte: temos faltas injustificadas ao longo do mês. Esses descontos de faltas injustificadas, afastamento por doença, nós entendemos que vocês podem descontar do empregado no mês seguinte. Mas lembre-se, o que a gente está colocando como pagamento mínimo de 32 por 12 meses, a gente manteve no caput a possibilidade dos descontos legais. Por quê? Porque tem empresas que fazem esses descontos, ok? Outra coisa importante nessa mesma cláusula, nós colocamos um parágrafo deixando claro que, a partir deste ano, pacifica-se o entendimento desses valores líquidos em mínimo. Portanto, não cabendo nenhum tipo de ação retroativa anterior a janeiro de 2026. Logo, se o CID-PD está com alguma ação contra qualquer empresa aqui, é importante que vocês falem conosco, porque não pode ter nenhum tipo de cobrança retroativa a essa situação. E para 2027, nós já indexamos o valor para R$ 34. Não tem INPC aqui, é um valor único de 34, dentro da mesma ótica de valor mínimo e líquido. Então, auxílio-refeição foi esse tipo de alteração que nós vimos como bem relevante. Auxílio creche. Não, ainda no auxílio refeição, nós temos também o procedimento de que a gente pode pagar em dinheiro e não precisa pagar através de um cartão de crédito ou um vale-refeição. Por isso, vocês podem fazer, inclusive, descontar menos e não precisa gastar dinheiro para ter uma intermediadora de cartão de crédito ou de vale-refeição. Vocês podem pagar diretamente em dinheiro, claro que tem que fazer um acordo já previamente definido com o SINDI-PD para que não seja considerado salário esse desconto em dinheiro. E nós colocamos nessa cláusula do pagamento em dinheiro à disposição, porque nós também temos que dar a ciência. A gente quer acompanhar qualquer tipo de acordo nesse sentido, para saber se não está tendo nenhum tipo de exagero em cima disso, nenhum excesso do SINDI-PD em relação a essa situação, né, presidente? Então, empresas
normalmente as de pequeno porte, acabam gastando uma taxa para poder fornecer essa refeição por meio de cartões. A intenção aqui é justamente que as empresas não gastem mais com isso. Tá bem? Vamos lá. Auxílio creche e os filhos com deficiência. Nós indexamos o valor. Ele era baseado no piso, e a gente então tirou essa indexação do piso e passamos a ter um valor fixo. E aí o valor que foi alterado para este ano 2026 ficou da seguinte forma: para filhos no creche, tá? Para filhos até 2 anos, um valor de R$ 720. E filhos de 2 até 5 anos e 11 meses, que é uma dúvida que as empresas costumam ter, valor de R$ 630. Em 2027, esses valores serão corrigidos pelo INPC, tá? E não mais pelo indexador, que é o piso. Filhos com deficiência, não mudamos nada no CAP, nos textos, e só alteramos o valor, fixando ele em R$ 900, sendo que 2026, 900 e 2027, reajuste pelo INPC. E aí desindexamos do piso. Outra situação que nós aceitamos a correção foi em relação à multa por descumprimento de cláusula, que trouxe um monte de problema nos 2 últimos anos, e dessa vez a gente então colocou uma correção em cima disso, que era justamente a multa se cobrada por empregado prejudicado ou por empresa, por infração. Não é por empregado prejudicado. Esse texto já existia antes da mudança do SINDPD, anterior a 2023, 2024, perdão, anterior a 2024, já existia um texto dizendo que a multa era por empregado revertida para o empregado. O SINDPD propôs uma alteração onde ele colocou quaisquer que seja o número de empregados, e isso só trouxe confusão. Então, empresas que acabaram indo para a justiça acabaram perdendo, porque o juiz mesmo disse: é óbvio que é por empregado, porque se assim não fosse, ninguém ia querer cumprir nada, porque ficaria muito barato. Então, a gente corrigiu esse texto para as empresas saberem que o correto é por empregado, a depender da infração. E incluímos também um parágrafo que eles pediram que fosse incluído, dizendo que as ações judiciais individuais, elas são revertidas para o empregado, se julgada procedente. Também incluímos também esse ano nessa cláusula a isenção para 3 cláusulas que nós consensamos ser incluídas, mas deixamos claro de que elas não poderão ser sequer exigida nenhum tipo de documentação ou de comprovação. Então, lá adiante eu já vou dizer para vocês quais são essas cláusulas, que são as mulheres, né? São o mês das mulheres em tecnologia, que é o mês de março, em que a gente, em conjunto, vai poder participar de algum tipo de evento para promover as mulheres para o setor de tecnologia. Então, nós aceitamos incluir essa cláusula, e ela está isenta na cláusula de multa. O direito de capacitação e requalificação profissional, que a gente também incluiu, aceitou fazer uma pequena alteração, e a cláusula de meio ambiente, tá certo? Então foram essas 3 cláusulas que a gente incluiu para isentar de multa. Dúvidas? E também tivemos outras alterações de menor relevância, mas que são importantes, e vocês podem, lógico, se houver algum tipo de dúvida, vocês podem me questionar. Adicional de sobreaviso. Nós colocamos um parágrafo permitindo que aquelas horas de sobreaviso, se forem convertidos em horas executadas, essas horas extras executadas poderão ser compensadas no banco de horas, poderão ser levadas para o banco de horas. Isso não tinha lá, muitas empresas reclamavam, porque, né, se vai pagar com uma hora extra, por que não colocar no banco de horas? Outra mudança que a gente tem no banco foi no banco de horas, na cláusula que é a de número, banco de horas, 39ª. Nós incluímos uma cláusula onde fica claro que o empregado é que tem total controle do apontamento dele, não podendo ser feito nenhum tipo de ingerência da empresa, tá, pessoal? Então, isso é bem importante que vocês entendam que ali já faz muito tempo que não pode haver nenhum tipo de interferência da empresa no apontamento do empregado, somente ele pode fazer qualquer tipo de alteração, tá bom? Também fizemos uma pequena mudança, alteração na nossa contribuição confederativa, onde nós fizemos uma correção de valor e a gente colocou um período de oposição, porque muitas empresas perguntavam. Então, a gente colocou o período de 1º a 30 de junho
período para as empresas fazer a oposição, que antecede a data do vencimento da contribuição. E uma pequena correção lá em relação ao valor da tabela, que já fazia muitos anos que a gente não corrigia. Na questão da assistencial, também houve uma pequena alteração, assistencial dos empregados, tá, pessoal? Que é na documentação que eles estavam exigindo. Então, a gente aceitou que eles, então, fizessem uma alteração ali, porque sempre vinha questionamento sobre qual era o tipo de documento. E dessa vez a gente, então, fez um estudo, analisamos o e-social e ali colocamos o documento que entendemos que ele possa comprovar a quantidade de empregados. Inativos, desligados, esses ainda é uma comprovação mais complicada. Ninguém conseguiu indicar para a gente qual seria o documento mais adequado para poder saber exatamente os afastados, para poder ter a contagem exata de quantos empregados ativos temos na empresa. Nas contribuição sindical patronal não tivemos nenhuma mudança, mantivemos como estava o mesmo texto. Fizemos uma pequena correçãozinha ali em relação à questão do Simples Nacional, nada de extraordinário. E no meio ambiente foi uma inclusão nova que o SINDPD vinha pedindo já há algum tempo sobre a questão do meio ambiente, sem nenhuma exigência de documentação por parte do sindicato. Então, aí quem tiver curiosidade, convido ali a fazer uma leitura. Eu encaminhei para a Mariana a convenção coletiva nossa personalizada, tá? Ali a gente conseguiu colocar índices, páginas, fica mais fácil da gente localizar cada uma das cláusulas. Ok? Então é isso. E a contribuição associativa, né, presidente? A associativa continua a mesma, pode ser que haja uma alteração, mas ainda a diretoria não estabeleceu. Em vez de ser cobrada duas vezes por ano, cobrada 4 vezes por ano, em vez de duas. Mas isso ainda não está decidido. Que é Mas a cada está 3 meses, né? mas está autorizada pela Assembleia. A diretoria vai ver como é que está a situação. Agora, eu queria alertar o PLR. O PLR tem aquele problema de vocês informarem o SINDPD de que vocês estão interessados ou não de implementar o PLR. Tem agora uma circular que nós estamos preparando para mandar para vocês, para não esquecerem essa comunicação, porque isso pode levar a cobrança de multa em função do número, quantidade de funcionários que vocês têm. E isso é uma simples comunicação ao CNPD dizendo que vocês estão aptos de negociar o PLR ou não vão implantar o PLR. Volto a insistir, o PLR não é obrigatório, é facultativo para as empresas. Por isso, não, eu sei que o CNPD faz uma pressão em cima das empresas para cobrar PLR, mas não é obrigatório o PLR, é simplesmente uma questão de vontade da empresa usar o PLR como incentivo a fazer com que o funcionário tenha mais defesa das empresas e defesa do trabalho que estão fazendo e aumentar a produtividade, coisa que a gente precisa sempre, todo dia. Por enquanto é só. Nós colocamos aqui o prazo, dia 3 de junho de 2026, o prazo de 120 dias. Esse prazo nós estamos contando a partir do dia 5 de fevereiro, que é a data da circular conjunta que nós passamos para todos vocês, tá? Então, nós estamos até, inclusive, o SINDPD está falando que a gente consensuou em mesa de que seria a contagem a partir do dia 1º de janeiro, que é a data da data base. Mas falou, olha, a gente só comunicou às empresas, né, dia 5 de fevereiro. Então, a gente está lá, já, de novo, falando para eles que o correto, a contagem neste ano seria, então, a partir de 5 de fevereiro. Para o ano que vem, sim, aí é a contagem a partir da data base, 2027, que a gente não tem uma data de assinatura, né? Então, seria a data base, tá certo? Sobre Ô, Robson, deixa eu fazer Você levantou a mão, fica à vontade, desculpa. Não, é sobre essa questão do PLR, eu acho que é importante isso que o Luigi colocou, da não obrigatoriedade da implantação dentro do ano, mas da obrigatoriedade em fazer comunicação ao CIDPD. A gente teve algumas empresas no ano passado que foram acionadas pelo SINDPD, né, porque não fizeram essa comunicação. Nós temos, inclusive, um modelo que a gente fez há uns anos atrás sobre justificativa de não implantação por conta de falta de governança, de
de controle, né, para poder gerar dados suficientes para implementar o PLR naquele ano, ou até por conta de resultado mesmo. Mas isso é bem tranquilo, né, de se elaborar. Mas eu acho que é importante as empresas não esquecerem de fazer essa comunicação, aquelas que não forem implantar, justificarem o porquê, para evitar qualquer incômodo posterior, porque aí não tem o que fazer. Não cumpriu o acordo, a convenção coletiva, vai ter penalidade, né? Então fica aí esse reforço. Eu, indo de encontro com o que você acabou de comentar, o Elvis, eu tenho orientado as empresas que, quando elas não têm condições de fazer o acordo de PLR, geralmente por motivos de caixa, a empresa ela pode pedir para o contador apenas um documento assinado por ele, quando possível, tá? Hoje mesmo entrou em contato uma empresa, ela é ME, ela nem tem DRE, né? Mas aí eu falei, você mesmo pode justificar, se for exigido alguma coisa, vocês nos comunicam, porque é uma empresa com 13 Mas empregados, né? isso, quero dizer, é preciosismo. Não é necessário justificar absolutamente nada para o Sindipeder de por que que você não quer implantar o PLR. Você simplesmente diz, ó, a nossa política é não ter PLR e pronto. Agora, o preciosismo de um documento do contador ou da diretoria dizendo que a empresa está em dificuldade ou não quer implantar porque não tem capacidade, etc., isso aí não precisa justificar. Agora, é claro que não precisa chutar o pau da barraca, vamos chamar assim, né? Chegar para o cara lá, eu quero implantar o PLR, não, não vou implantar e vai embora daqui. Com educação e de informar que não tem condição, não temos condições de implantar o PLR e, portanto, não vai ser implementada essa alternativa. Se tiver qualquer alternativa vigente, possamos fazer isso mais tarde, a gente vai encontrar com vocês. E provavelmente algumas empresas eles vão querer visitar a empresa, etc. Tá? Recebam o pessoal do CNPD, e dá um cafezinho para ele e conversa um pouco, que isso faz bem também ao relacionamento de empregado e empregador. Outra coisa, só completando, antes do Eduardo abrir aqui para o Eduardo, também tem empresas que estão sofrendo uma pressão do sindicato dizendo que é obrigado a implementar a negociação, fazendo um acordo e coisa do gênero. Quando a empresa não quer se indispor com o sindicato, eu falei, eu falo para as empresas, olha só, faça assim, peça o documento, o modelo que o sindicato sempre manda para as empresas, e eu sempre adianto. Nesse modelo que eles enviam, está dizendo lá, obrigando um valor mínimo. Não é obrigado a empresa a pagar nenhum valor mínimo. Porém, o que que a empresa pode fazer? Ela pode receber esse modelo, escrever o modelo dela de acordo com a realidade dela, baseado inclusive só em lucros, se ela quiser, e devolver isso para o sindicato. Falar, ó, segue aqui a nossa proposta. Se o sindicato devolver dizendo, ah, mas nós não aceitamos, já encerrou-se a negociação. Você não foi intransigente e demonstrou para eles que vocês têm uma vontade, só que é dentro desse critério e não do critério que vocês querem. Então, isso pode ser também utilizado, esse expediente, para que vocês demonstrem uma boa vontade nesse sentido. Bom, eu vou abrir aqui. Eduardo, pode falar, fica à vontade. Opa, pessoal, boa tarde. Eu vou trazer um exemplo aqui de PLR que eu recebi um dirigente do SINDPD aqui na empresa e ele me trouxe uma situação muito diferente dessa que está sendo colocada aqui. A primeira é que o SINDPD não abre negociação por menos de um PLR de R$ 500, tá? E que sim, existe a obrigatoriedade de justificar e colocar o motivo, o porquê a empresa não quer fazer o PLR. Então, assim, a gente vem sendo pressionado, inclusive. A gente está buscando uma alternativa, né, de construir esse programa aí, mas realmente eles pressionam muito, tá? Então, que fica a dica aí para os outros empresários aí, os outros RHs, que vocês vão ser procurados, viu? Não tenham dúvidas que ele vai te procurar, ele vai colocar essa situação. A gente está na região de Marília, né? Acho que todos são, e ele veio pessoalmente até a sede da nossa empresa e impôs essas condições aí, mas a gente está escutando aqui ao contrário, né? Então fica meio difícil às vezes de saber o caminho que seguir. Inclusive, a gente estava até com o nosso jurídico aqui discutindo para ver qual que seria o melhor caminho para essa implementação. Caminho seria, ó, eu vou te dar o caminho qual que tem que ser. Quando se acontece uma coisa dessa, manda um ofício aqui para nós, a doutora Cláudia, dizendo que ó, o SINDPD está impondo, querendo impor um PLR. Nós Tá chamamos ok, na então. convenção coletiva, nós chamamos uma mesa redonda aqui, que está prevista na convenção coletiva, para discutir
Eles não têm orientação, isso posso dizer claramente, não tem orientação da diretoria de fazer essa exigência. Tá, joia, então, Luiz, obrigado. Ô, Eduardo, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabe o nome da pessoa que mandou isso para vocês? Se ela escreveu ou se ela só falou? Não, ficou verbalizado só. Depois eu posso mandar para você no privado. Isso, por favor, só para a gente poder, quando a gente fala com eles, a gente também fala o nome e sobrenome de quem Isso. está falando isso aqui para as Sim. empresas, tá? O Outra pessoal coisa, da capital sofria muito com esse tipo de coisa também, viu? outra coisa, Eduardo, é que assim, nós temos a representação regional do CEPROSP, então a A Mariana. Mariana está aí para defender vocês. Exatamente. E eu sou diretor do CEPROSP, a Mariana é representante do CEPROSP aqui também, é secretária da regional. Então, as empresas têm procurado, nos procurados para essas situações que você está colocando, e outras empresas já passaram por isso, e quando Uhum. as empresas passam essa pressão do CNPD, elas entram em contato conosco e nós acionamos o CEPROSP, o jurídico do CEPROSP, o Luigi, e o Robson, e a gente resolve essas questões, tá? Ah, tudo bem, Alves. Obrigado. E eu vou passar essa orientação ao nosso jurídico aqui. Ok. Olha só, a GMAP mandou uma pergunta aqui no chat que é importante. Ah, quando a empresa pergunta, eu sou obrigado todo ano comunicar ao SINDPD sobre o interesse ou não de fazer PLR? Sim. Sim, todo ano é obrigado e mais. Mesmo a empresa tendo celebrado um acordo, no ano seguinte ela tem que renovar. A renovação também tem que ser comunicada dentro do prazo, tá? Tivemos E é casos bom de empresas que esclarecer, foram multadas, né? bom esclarecer que quem implantou uma vez não é que sempre tem que continuar implantando, que pode desistir de implantar no ano seguinte. Exato. Então, você pode ser que no ano você implantou, o seu modelo se mostrou não muito bom, inclusive para a empresa, você pode sim fazer uma alteração, tá? Ou não implantar mais. Ou deixar de implantar. Não é GMAP, direito ok? adquirido, tá? Isso, o PLR não é direito adquirido. Por favor. Mais uma pergunta aqui. Nós temos política de PLR acima de 500 por funcionário. Nesse caso, só comunico e faço o pagamento, A não letra precisa de autorizar deles para pagar. tem que autorizar, sim. Tem que autorizar. Precisa fazer uma renovação do documento, tá? Essa questão do documento, ele é importante não por conta do CID-PD, mas sim por conta de eventual fiscalização que vocês possam sofrer. Toda orientação que o seu CEPROSP passa para as empresas é com vistas em qualquer problema que vocês possam ter em caso eventual de fiscalização. Então, essas orientações é para que vocês não sofram amanhã ou depois uma Se multa. não tiver acordo com o SINDPD assinado, a Receita pode entender que isso é aumento de salário disfarçado. Exatamente. Sem pagar imposto sobre isso aí, ele multa vocês. Então, vocês vão ter duas multas, uma do SINDPD e outra da Receita Federal. E a multa da Receita não é baixa, é bem cara, porque ele cobra tudo, inclusive todos as fundo de garantia, tudo aquilo que não foi recolhido sobre os valores, tá? Então, é importante que vocês tenham um documento assinado pelo sindicato, tá? Pelo CID-PD. Para convalidar a lei. Que Exatamente. a lei só isenta de pagamento de INSS sobre o PLR se for feito o acordo com o Sindicato dos Empregados. Eu só vou concluir agora com vocês sobre a questão da assistencial, para a gente poder abrir aqui para todo mundo. Aí eu vou tirar da tela, tá bom? Então, na questão da contribuição assistencial, a principal Qual? mudança que houve lá Dos empregados. dos empregados, assistencial dos empregados. O pessoal pergunta bastante. Primeiro é o relação ao documento que eu já falei para vocês. O segundo é com relação àquele período de experiência que existia até o ano passado e não tem mais. Então, o empregado entrou na empresa, foi admitido, ele tem o prazo de 10 dias para fazer a oposição. Lembre-se disso que é importante, porque isso foi alterado lá na cláusula deles, tá? Da contribuição assistencial. E muita gente me pergunta se aprendizes devem ou não fazer oposição. A verdade é o seguinte, a lei ela não é clara em relação a essa questão, tá? Mas, considerando que o aprendiz pode entrar com uma demanda trabalhista requerendo benefícios que está na convenção, e existem juízes que reconhecem essa obrigação, então se o sindicato disser que o aprendiz tem que ir lá fazer oposição,
não discutam. Ele vai lá e faz a oposição, porque ele também pode entrar com uma demanda contra a empresa. Tá bom, pessoal? Então, vou interromper aqui. Assim, agora todo mundo fica em tela, fica mais fácil para a gente conversar, tudo bem? E vamos abrir para vocês tirarem as dúvidas, tá, pessoal? O Robson, deixa eu iniciar aqui com essa questão da contribuição. As empresas elas estão se atentando à questão da contribuição, das cartas, todo esse processo, né? Porque a gente viveu uns anos de dúvida, agora estabilizou essa questão, as empresas estão conscientes do qual é o papel delas, e você tem tido problema com multa do CNPD em relação às empresas que não estão cumprindo? Você deve falar um pouquinho o que você tem visto, as principais maus procedimentos das empresas em relação a essa questão de contribuição. Tá. Vamos lá. O que a gente ainda eu recebo de reclamação das empresas são situações em que o empregado ele não faz oposição, a empresa acaba não comunicando a necessidade de oposição e ela não faz nada. E o empregado também não vai reclamar, não tá fazendo oposição, não está sendo descontado, ele fica quieto. Até que o sindicato percebe isso e notifica a empresa de forma retroativa. Ele volta lá há 5 anos. A empresa me pergunta, Robson, eu sou obrigado a pagar de forma retroativa? Sim. Sim, desde que a convenção, naquela época, tenha existido em relação àquela situação. Então, o que precisa vocês ficarem atentos? Primeiro, tivemos um monte de mudanças e de situações lá em 2019, 2020, em que elas foram mudando, elas foram alteradas. É importante lembrá-los que, depois de brigar por 4 anos com dissídio coletivo, nós acabamos fazendo o que nós chamamos na época de acordão. Para 5 anos nós fizemos o acordo. Quando nós fizemos isso, nós deixamos claro que os empregados, associados ou não, terão que pagar a contribuição essencial e tendo direito à oposição. Então, exatamente o que foi decidido pelo STF em setembro de 2023, lá em 2021, nós escrevemos. Então, a nossa convenção coletiva, ela já atendia o que foi dito pelo STF lá em 2021, 2020 e 2021, quando a gente abriu um novo período de oposição. Então, é por isso que o sindicato se vê no direito de reclamar isso de forma retroativa. Aí a pergunta das empresas é a seguinte: mas, Robson, sou eu que tenho que pagar ou o empregado? Então, eu deixo claro, são os empregados que devem pagar. Ah, mas ele não aceita pagar cobrança de modo retroativo. Aí é outro problema. O que é importante que os empregados saibam é de que todo esse tempo em que ele acha que ficou economizando, ele pode ser cobrado de forma retroativa. E aí algumas empresas têm feito da seguinte forma: elas pagam para o sindicato em 3 vezes o valor montante que ficou devendo, e a empresa recupera esse dinheiro descontando dos empregados. Aí desconta em 10 parcelas, em 12, aí é a quantidade de parcelas que a empresa entender que para o empregado seja menos pesado. Então, esse é o tipo de experiência mais comum que eu tenho recebido aqui. E outro detalhe: para o cálculo de multa retroativa, o SINDPD manda uma conta muito grande. É um cálculo que eu confesso que eu não tive nem tempo de conferir se aquilo faz sentido, matematicamente falando. Então, o que nós temos feito? O Luigi tem negociado aqui, usando a cláusula de solução de conflito, a cláusula que seja 68ª, que acho que mudou para 67, se não me engano. Deixa eu ver aqui para vocês, que é importante que vocês citem isso para a gente, tá? Forma de solução de conflito, 68ª. Essa cláusula a gente tem utilizado justamente para que aqui, junto com o SINDPD, ou de forma virtual, que a gente também tem feito, a gente retire essas multas das empresas para que elas possam, então, negociar e conseguir pagar, inclusive. Porque acaba ficando pesado essas multas retroativas. E que o SINDPD, além dessas multas, do não desconto da contribuição essencial, ele também está cobrando PLR retroativo. Quando ele percebe que a empresa não fez nenhuma manifestação no passado, ele vai lá e cobra também de forma retroativa. Aí é quando a gente tem que entrar em ação junto com vocês para que a gente possa negociar na mesa a melhor solução desse conflito. Agora, eu queria lembrar uma coisa importante. Veja bem,
Essa é uma questão do assistencial, é uma questão que foi decidida em assembleia pelo SINDPD. E da forma como ela está implantada aí, exatamente é cumprir aquilo que a Assembleia determinou. Não somos nós, os empregadores, que devemos dizer se vamos para recolher esse dinheiro ou não junto ao SINDPD, desde que ele não apresente carta de oposição. Se ele não apresentou carta de oposição, automaticamente vocês têm que descontar dos funcionários. Vocês não podem ter a arbitrariedade de dizer, não, ele me mandou uma carta para ele mesmo, de próprio punho aqui, me entregou aqui, que essa carta não vale. Esse documento não tem validade jurídica se não fizer dentro do acordo que estabelecido na Assembleia. Por isso, não tomam decisões em defender os empregados quando quem se defende, o empregado tem que ser defendido se defender junto ao SINDPD quando fazem a assembleia. A assembleia é que eles têm que se manifestar, como nós também, quando nós queremos fazer alguma coisa, nós fazemos uma assembleia aqui para estabelecer algumas regras. Aliás, falar nisso aí, aproveito aí um pouco nós vamos ter que fazer uma assembleia para acertar um pouco o nosso estatuto com relação às exigências do Ministério do Trabalho. Então, vocês vão receber provavelmente uma comunicação de participar dessa assembleia. Eu gostaria muito que vocês participassem e apoiassem essas alterações que nós temos que fazer para regulamentar junto ao Ministério do Trabalho as resoluções, baseado nas novas resoluções que eles montaram para o registro sindical. Então, volto a insistir, não tome decisões se não tiver estabelecido nas regras da convenção coletiva, com relação assistencial, por favor. Uma dúvida sobre a PLR. Se nos últimos 3 anos nós não comunicamos nada ao SINDPD e hoje eles vêm com uma conta desses últimos 3 anos, com juros, correção e tudo mais, negocia com ele ou é melhor pagar o que eles estão cobrando? Não, pode negociar, isso pode negociar. Agora, precisa ver se você não deixou de. Você implementou o PLR durante esses 3 anos? Não, não foi implementado. Então, se não foi implementado, é mais uma razão para sentar com eles e dizer, ó, não implementei o PLR, eu só esqueci de enviar a documentação para dizendo que não ia implementar. Ah, E correto, eles porque não é obrigatório, né? não Então, é é obrigatório. só, é Então, só acertar essa situação de comunicação. seria pior se você tivesse implementado o PLR e não Pago, comunicado isso ao pago e não ter SINDPD. comunicado, né? E isso é 2 vezes. Você vai ser multado pela Receita Federal e receber multa do SINDPD. Verdade. Nós temos Entendi. situações de empresas que fizeram um acordo dentro de casa, fizeram um acordo, né, de PLR, sem a participação do SINDPD, nós também não tivemos conhecimento, e a empresa resolveu pagar de acordo com aquilo que foi aceito pelos empregados. É uma empresa com menos de 200 empregados, portanto, ela nem poderia fazer isso em hipótese alguma. Até porque, mesmo que ela tenha mais que 200, já há questionamento de que, mesmo com 200, tem que ter a participação do sindicato. Então, é um risco muito grande, porque depois que você pagou aquilo, e aí eu perguntei, você pagou com ou sem imposto? Não, eu paguei sem imposto. Falei, então, o Nossa. teu risco é muito maior. E já aconteceu, tá, gente? Só A para quarta empresa já que me liga com esse problema. Só para curiosidade, nós, CEPROS, recebemos a cobrança de não ter implementado o PLR. Ah, eles também, nós Nossa. também. Só que eles esqueceram que, primeiro, o CEPROS não é uma atividade lucrativa, então, por isso, não pode ser cobrado, não pode implantar uma coisa que não tem lucro. É, Segundo, nós fazemos uma bonificação diferenciada sem precisar ter essa autorização do CNPD, que é diferente. Não, e o Luigi ainda paga todos os impostos, então realmente não precisa. é. Às vezes é picuinha, né? Às vezes quer mexer na É, casa de vocês, na nossa Olha casa. só, a Sabrina, ela disse aqui que ela, mesmo enviando o documento no prazo, informando a impossibilidade, eles devolvem o e-mail afirmando que não está sendo aceito, ou que exigem o envio dos documentos. Eles forçam a apresentação de documentos. E, claro, não enviamos. E então eles lançam há muito no site do SINDPD, ou seja, eles começam a falar sobre a empresa lá no site do SINDPD como uma forma de pressão. Olha, tem coisas que a gente realmente precisa ignorar, porque não existe essa obrigação, não existe. O que está se falando lá na cláusula é apenas uma comunicação do interesse de se implementar ou não.
É lógico que eles vão pressionar todas as empresas como eles já fazem hoje, tá? Já fazem há mais de 3, 4 anos. Mas é o que o Luiz já disse. Não, não tem essa obrigação, tá, Sabrina? O PLR, veja bem, é muito mais importante a gente ter uma boa relação com os funcionários e dar valorização aos funcionários mais fiéis à empresa. Eu montei a minha empresa em 67, em 70 e já implantei um PLR lá atrás, em 1970. Olha, que de fato é interessante pensar em um modelo, eu não nego. Eu acho que é importante, como empresário, a gente pensar em um desenho em que a gente consegue trazer o empregado para uma certa responsabilidade em relação não só ao faturamento da empresa, mas também em relação até a outras obrigações. A gente sabe que o setor de tecnologia sofre muito com produtividade. Então, pode ser utilizado a produtividade como forma de meta. Tem uma série de outras. Assiduidade, vocês podem também colocar isso como forma de bater metas, performance, né, além da questão do lucro. E aí eu oriento as empresas. Pensem, por exemplo, sua empresa, para poder manter-se, precisa de 10% de um lucro líquido, pelo menos. Se isso passar de 10 para 15 com algum objetivo que vocês estabelecerem, vocês podem dizer que se a empresa atingir 15%, vocês vão pagar 10% desses 15, Só que do eu que volto a ultrapassou. insistir, eu tenho que segurar o Robson, porque ele ia dar uns exemplos que eu não concordo, desculpe falar. Mas, É só um exemplo, é, presidente. mas eu acho o seguinte, nunca coloque o lucro como fator de dar aumento de PLR. Porque na hora que você colocar o lucro, ele quer saber tudo sobre a tua empresa, inclusive vai vasculhar a lucratividade, como é que você faz o lançamento contábil, etc, etc, etc. Vai questionar isso. O certo é você fazer um PLR baseado em produtividade, em eficiência, em diminuição de gastos, esse tipo de coisa. Nunca entrar no lucro específico da empresa, a não ser que você queira pagar, se for uma SA, que você tem lucro publicado, aí sim fica mais fácil você fazer a pagamento em função do lucro de uma SA ou ações em bolsa que você tem, etc. Mas eu não oriento isso, presidente, porque se a gente orienta, se a empresa não tiver lucro, ela vai escrever que se ela não tiver lucro, ela não vai distribuir nada. E ela não precisa abrir números, ela pode ter um documento do contador apenas dizendo se obteve ou não obteve lucro, nada mais. E a distribuição vai seguir de acordo com o critério que você estabelecer. O contador é teu, você que paga, ele pode dar a declaração que Exatamente. você quiser. Mas por isso que eu falo que com base em lucro, já que falam muito em lucros, se a empresa não tiver lucro, tem que escrever. Não havendo lucro, não haverá É melhor não abrir distribuição. discussão com o CNPD. É. Bom, enfim. Só Vamos queria lá, então. então passar mais essa situação, porque tem empresas que me perguntam, mas eu quero estabelecer um critério. Então, a gente aqui acaba ajudando as empresas nesse sentido. Nós não fazemos o acordo aqui, tá? A gente só analisa o que vocês fizerem para ver se está dentro do que a lei estabelece, tá? E quem faz isso aqui sou eu, junto com a doutora Cláudia, tá? Mais alguma pergunta? O Sim, eu Eduardo tenho falou. uma dúvida em relação à contribuição aí, que é uma coisa que a gente discute o tempo todo com dos empregados. Normalmente, quando eles são admitidos depois do prazo de oposição, a gente entrega para eles o comunicado, né, do SINDPD, a circular que a gente recebe, e deixa para eles decidirem, né? Isso já foi ponto de discussão aqui, que é o seguinte, a empresa está prática antissindical, mas como é que o empregado vai saber que ele tem que fazer a oposição se eu não falar para ele? Vamos lá. O SINDPD, ele encaminha para as empresas um documento, que é uma notificação, justamente, que essa é para colocar justamente ou no quadro ou na intranet. Isso, exatamente, E a gente recebe todos os anos. isso, esse documento é o Tá. documento que vocês podem disponibilizar para o empregado. Inclusive, tem até uma cláusula que estabelece as comunicações que o sindicato manda para colocar no mural. Não existe mais mural, muitas empresas nem usam mais isso, né? Então, acaba usando os meios eletrônicos. Então, tem uma cláusula que estabelece, inclusive, o período em que você deixa isso fixado. Se o empregado não leu, aí, de novo, é problema dele. Ele tem que também se inteirar daquilo que interessa em relação ao sindicato, não só o ônus quanto o bônus. Se você perguntar se ele sabe se teve aumento, ele sabe tudo. Por que que ele não sabe a outra parte? Porque ele espera que vocês, como sendo uma obrigação, de comunicar, mas não é.
tá? A única coisa que a gente orienta é de que não façam nenhum comentário além do que está previsto na notificação. A Porque tem gente só empresas que encaminha, né, acabam. a notificação, fala assim, ó, essa é a notificação do sindicato. O que você vai fazer, o que você não vai fazer, aí é decisão individual de cada empregado. Exatamente. Exatamente. Olha, é a cláusula 48ª, comunicação. Não, não, não é essa não, perdão. Cadê? 52, 53. Ah, saída, atestados. Já já eu acho para vocês aqui. Comunicações ao CINDPD, cláusula 63, tá? Comunicações ao CINDPD. Lá estabelece como é que vocês fazem essa comunicação. O Tá. problema, muitas vezes, Eduardo, é que tem empresas que colocam ali até um modelo de oposição, sabe? E isso trouxe um monte de problema para as empresas. Por isso que a gente orienta a não fazer nada além de dispor do documento que eles mandam para as empresas, tá? Ah, mas os funcionários se organizam rapidinho para fazer modelo de carta. Isso aí não tenha dúvida. Mas aí, se algum documento desse partiu, por exemplo, do RH, pode ter certeza que vocês vão ter problema. A assinatura do empregado do RH, por si só, ela já fala como se fosse o nome da empresa, tá, pessoal? Então, Tá. cuidado que às vezes o modelinho parte lá de alguém do RH, pensando que está ajudando, acaba trazendo problema para a empresa sem querer, tá? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Robson. Aqui é a Mayra do Grupo Consciência. Eu quero aproveitar o momento de orientação, mas para reforçar um entendimento aqui. Eu até vendo no slide anterior os descontos legais e ele não menciona em férias, né? Os descontos de férias. No primeiro, você até trouxe essa orientação sobre descontar o VR, né? E o VA no período de férias. Você pode só reforçar para mim, não ficou ainda claro, se é devido descontar ou não? Não, nas férias não, tá, Maíra? Nas férias, não, né? Eu só citei para vocês porque esse foi o ponto de maior crítica, que muitas Uhum. empresas acabam sempre descontando o período de férias. E já existem outras decisões, inclusive nesse sentido, de que durante a interrupção as empresas deveriam continuar fornecendo, mas não tem lei que estabeleça isso. Só é obrigatório quando previsto na convenção, tá? E por isso que a gente fez questão de deixar claro ali que, inclusive durante as férias, a gente vai conceder o vale-refeição. Agora, o que vai surgir de dúvidas, e algumas empresas já me ligaram, é sobre a Uhum. obrigação de conceder, por exemplo, na licença maternidade, no acidente do trabalho, no auxílio-doença. No auxílio-doença, vocês vão lembrar que os 15 primeiros dias é a empresa que paga. Então, durante esses 15 primeiros dias, nós entendemos que tem que ser pago. Os demais, não. Tá? E isso é o que a gente chama também de desconto legal. Por exemplo, faltas injustificadas. O empregado que faltou e não justificou a ausência, também você pode descontar no mês seguinte. Tá? Legal. Agora, nas férias, não. Tá? Durante o período de férias, esse sim a gente já chegou à conclusão de que não é para ser feito o desconto. Descontado. Ok. São 12 parcelas por ano que vocês têm que pagar de vale-refeição, independente de férias, independente de 13º, independente de qualquer coisa. São É, 12 parcelas anuais. perfeito. Obrigada, pessoal. E na licença maternidade, perguntou Eduardo, pagar ou não o vale alimentação, refeição? Eu entendo que não é obrigatório na licença maternidade. Mas tenho certeza que o CNPD vai dizer que é obrigatório por conta da questão dos 12 meses, tá? Certo, presidente? Você entende que é obrigatório ou não? Entendimento é um pouco dúbio, porque se ela está de maternidade, não sei se tem direito ou não. Mas, enfim, são questões que a gente vai aprimorando. Se tiver dúvida, a gente vai esclarecer vocês. Se isso for um problema, se algum de vocês chegarem alguma informação, até por escrito, em relação a isso, pedimos que vocês informem para a gente, por favor, porque a gente vai tratar, inclusive, disso, tá? É que Ah, tá. nada, É que eu tive uma situação aqui que eu tenho 4 grávidas simultaneamente. Por isso que eu tô perguntando isso, porque logo elas vão entrar nesse. produtividade é grande aí, hein? É, então.
E aí a gente vai ter essa questão e vai ter essa discussão. Depois de muito discutir, a gente achou por melhor pagar, mas a gente pode colocar Por essa uma questão. questão de colaboração, na hora de nascer uma criança, é melhor pagar um pouco mais de alimentação, né? Ô, Acho que ele Robson, oferece Exatamente. mais uma bonificação do que qualquer outra coisa. É um prêmio que eles recebem hoje de fazer 4 crianças. Colocar, né? É, É importante vocês saberem que na pesquisa que nós fizemos com várias empresas, a grande maioria já concedem nesses afastamentos, tá, pessoal? Acho que é importante compartilhar com vocês, porque o vale-refeição acaba sendo um fator motivacional, né, e de retenção. Então, é importante que vocês saibam que existem já internamente em várias empresas uma política de pagamento desses VR, mesmo antes da gente fazer essa alteração na convenção coletiva, tá bom? Ô, Robson, eu vou precisar sair, eu vou precisar sair, tá? O pessoal continua aí. Acho que tem pergunta aí no chat, depois dá uma olhadinha. Mas já queria de antemão aqui agradecer você, Luigi também, Luigi, pelo apoio aqui à região de Marília. O Cipros tem feito a diferença aqui na nossa região, apoiando as iniciativas, dando esse suporte para os empresários nessas questões aí da convenção coletiva. A Juliana, atual presidente da SES, está aqui presente e ela, no final, encerra aqui com vocês, tá? Eu preciso sair para ter uma outra reunião, mas logo, logo estaremos juntos aí. Espero a vinda de vocês a próxima vez, que seja presencial essa vinda para vocês virem aqui e ver como que anda a nossa região, tá bom? Vou levar o presidente junto, para a gente ir A junto. rica, rica interior de São Paulo. Vamos implementar cada vez mais. Espero você aqui, Luiz. Espero você aqui, Robson. Um abraço. Obrigado. Um A abraço. Gil continua aqui. Um abraço. Ok, Juliana, ok, Elvis, até logo. Ô, Robson, boa tarde. É o Milton da Breira Sistemas, tudo bem? Obrigado. Olá, Ô, Milton, tudo bem? tudo bom? Tudo bem? Em relação ao VR para gestante, eu fiz uma consulta até com a doutora Cláudia aí, né? E ela disse que não tem nada embasado em lei, como vocês disseram aí, em relação ao pagamento, né? Mas a grande dúvida realmente é isso, né? Se o Sindipedi depois vem em cima para poder ter algum problema. Aqui nós estamos também com 2 pessoas aqui com gestante, né? Então eu fico um pouco na dúvida. Essa é uma pergunta. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, Robson, que a reunião passada nós comentamos um pouquinho, em relação àquele colaborador que a gente contrata para entrar no suporte, por exemplo, no Helpdesk lá, e tem um piso hoje de R$ 2.500, mas ele está começando a questão do suporte, né? Está na fase inicial, está um auxiliar ali por alguns meses. Nessa situação, só como tirar dúvida aqui, é necessário já registrá-lo como com esse piso ou eu posso registrar com piso chamado administrativo e dar alguma função para ele inicial? Não sei se você tem essa posição. Obrigado. Eu vou começar pela última, que é muito comum. É, o SINDPD, ele até aceita, porque eu já passei por situação no passado sobre isso, e nós fizemos um acordo em que esses iniciantes, né, na carreira de TI, aqueles que ainda não desenvolvem atividades com independência, vamos usar essa palavra, tá, Milton? Eles entendem que em até 1 ano e 8 meses, esse valor já deve estar enquadrado, passando por treinamentos ou coisa do gênero. Eles entendem que até 1 ano seria suficiente, mas na época a gente desenhou uma permissão de até 1 ano e 8 meses em treinamento para que ele então se enquadrasse no piso de técnico. Porque se ele não tem um conhecimento, se ele não desenvolve atividade com independência, entende-se que ele ainda estaria então no piso administrativo. Com relação à questão que você me perguntou sobre a maternidade, de fato, não há uma definição legal sobre a obrigatoriedade de se fazer isso. E em nossa convenção, nós também não estabelecemos ela. E lá em um parágrafo, nós colocamos inclusive nas férias, a palavra inclusive nas férias. Mas nós não falamos sobre a maternidade. O que dá, então, uma margem a uma discussão em relação a esse ponto, tá? Então, as empresas que estão me perguntando, eu não estou dizendo que ela é obrigada a pagar, a conceder. Eu só oriento que muitas empresas já o fazem, até para que você não fique diferente do mercado e às vezes perca um funcionário por uma questão simples como essa. Então, nós não dissemos que é obrigatório, assim como a doutora Cláudia não disse que é obrigatório, porque a gente não tem
não tem amparo legal dessa obrigatoriedade, tá? Isso é fato. Ok, Milton? Ok, obrigado. Mais alguém? Dúvidas, pessoal? Vamos aproveitar que estão sanando nossas dúvidas. Tem alguém aqui que comentou no chat que tem utilizado PLR em conjunto com indicadores gerais e específicos de desempenho, com resultados bem positivos, tá? Para que vocês, que vai de encontro com o que o Luigi disse. Eu gosto muito da ideia dos resultados, que quando a gente fala em lucros e barra ou resultados, até esse título tem fiscal que implicam, né? Então, quando você diz e barra ou, você está dizendo que se tiver uma situação ou outra, você vai pagar. Indicadores econômicos é outra coisa. Indicador econômico não é feito pela empresa, muitas vezes. Ela falou de indicadores gerais, né? Isso. Indicadores mais da empresa mesmo, né? São da empresa? É porque tem taxa de absenteísmo, tem, né, E foi assiduidade, Isso. tem Se for da empresa, produtividade, tudo bem. capacidade e hora instalada. A gente sabe que há muita perda no setor de tecnologia. Então, quando vocês estabelecem essas metas, ajuda muito, né? E isso é tudo dinheiro, né, que se perde. Então, quando se exato. utiliza, realmente é muito bom. Isso é ótimo. A solução é ótima. E a gente orienta aqui sobre os indicadores que mais comumente as empresas utilizam, né? Exatamente. Também, Também pode falar, oi. Cristina. Eu também sou do Grupo Consciência e a gente tem uma dúvida, assim, até porque a empresa de TI, principalmente quando sai para uma implantação e tal, o colaborador sai hoje, volta daqui uma semana e aí ele passa 5 horas no aeroporto e tal. O que que eu gostaria de saber? Toda essa hora de percurso dele é valor de hora trabalhada? Deu para Pergunta entender, boa, hein, não? Cristina? Essa pergunta É. Vou é muito aproveitar boa. que recebi um telefonema agora que eu tenho que sair um instantinho. Eu vou pedir desculpa também para sair, porque eu recebi agora um telefonema e tenho que resolver um problema. Uhum. Desculpa não ter ficado até o fim, mas o Robson aqui está para tirar todas as dúvidas, que ele está melhor que eu informado. Muito Tá bom? obrigada, Obrigado Luiz, pela pela sua presença de todos participação, aí. satisfação, viu? Obrigada. Obrigado a vocês aí. Conto com vocês na Assembleia nossa do CEPROSPER aí para fazer alterações estatutárias, tá? Por favor. Com certeza. Um Conte abraço. conosco. Obrigado. Obrigada, tudo de bom. Até logo, presidente. Obrigado, Até viu? já. Até já. Tchau. Obrigado. Até logo, Luiz. Obrigada. Cristina, essa é uma pergunta muito boa. Sabe que até hoje eu não tenho uma decisão exata sobre isso. A princípio, a resposta é sim, todos têm, eles têm direito, tá? Porque, para todos os efeitos, se não é hora extra, é a hora de sobreaviso. Eles estão à disposição da empresa, não é? Então, a Mas são despeito de horas tomar. diferentes. Oi, perdão, são horas diferentes aí no caso. Se eu puder pagar como hora de sobreaviso é uma coisa, mas eu tenho pago como horas trabalhadas, né? E aí que eu Não, queria não é. entender o que que a gente consegue fazer, porque é muita hora em aeroportos e estradas. Hum, é, Petrobras, ela acabou definindo que todas essas horas são horas extras. É como se então ele estivesse trabalhando para a empresa. Uhum. Mas há reconhecimento de que também são horas à disposição da empresa, que também não é barato, tá? É bem caro, Sim, sim. mesmo sendo à disposição. Uhum. Lembrando que estar de sobreaviso é quando você comunica que ele estará em sobreaviso. Não existe o sobreaviso automático. Mas quando Uhum. você não avisa e ele reclama, ele tem direito. E há quem dê o sobreaviso e há quem dê a hora extra, tá, Cristina? Cabeça de juiz, a gente não sabe o que vai sair. Então, o que que eu vou te recomendar que é uma situação, para quem acho que vocês que não sabem, eu sou de recursos humanos há mais de 30 anos, tá? Também trabalhando em empresas de grande porte, com todas as mazelas que vocês puderem imaginar, nós já tivemos, espalhado por todo o Brasil, a empresa chegou a ter 11 mil empregados. Então, esse Uhum. era um problema crônico, né? Porque sofri demanda, um pouco de cada coisa. O mesmo que eu falar para vocês aqui vai servir, inclusive, para situações de treinamento, né? Em que às vezes a empresa estabelece que há necessidade de se fazer um treinamento
Mas ele é ou não é obrigatório? Ele está ou está fora do horário do expediente? E isso tudo vocês precisam ter uma política interna. E essa política tem que ser muito bem desenhada, inclusive com os gestores da empresa. Porque às vezes um cliente pede uma viagem urgente para um prestador de serviço de vocês, um profissional de vocês, mas não está previsto no contrato o reembolso das despesas. Se está previsto, não está previsto em que termos. Se você vai reembolsar as horas extras, se você vai reembolsar horas de sobreaviso, ou se nem vai reembolsar nada. Quando isso acontece, antes de vocês é, colocar esse profissional para realizar aquela atividade, tem que ter uma conversa prévia. Uhum. E é que vocês vão entender como horas à disposição da empresa, horas de sobreaviso, o que é que vocês vão considerar como horas extras e como será paga. Lembra que eu falei para vocês que lá no sobreaviso eu fiz questão de incluir um parágrafo dizendo que as horas de sobreaviso que forem consideradas como executadas, que forem horas extras, essas poderão ir para o banco de horas. Uhum. Justamente olhando para essa situação que você acabou de me perguntar, ô, Cristina. Porque Sim. vocês podem estabelecer uma política de que a empresa, se alguém tiver com a intenção de receber horas extras do período em que ele está em voo ou que ele está ausente lá no cliente, mesmo em hospedagem, principalmente a questão da hospedagem, que ele tem horário dele de expediente e tem horário Sim. pós-expediente. Uhum. Todas essas horas pós-expediente você pode ou não considerar como horas de sobreaviso, tá? E aí você previamente negociar com ele, tá? Porque se você não negociar, o que que é fato que é importante todos vocês saberem? Se o empregado reclamar, ele poderá ganhar tanto horas extras por estar fora da área dele, estar fora do convívio social, e ele receber isso como horas extras, tá? E ou como horas de sobreaviso. O mais comum são as horas de sobreaviso deste período. E se Sim. efetivamente ele trabalhou depois do expediente, aí hora extra é normal, não importa onde ele estiver. O mesmo vale para o período, o tempo em que ele estiver dentro do voo, ou do ônibus, ou do veículo próprio. Tudo Uhum. bem? Tudo bem, Então, não, a gente sempre pagou, mas aí quando eu li a cláusula 36ª, viagens a serviço, eu fiquei sem saber se era relacionada a isso ou relacionada a quê, né? Porque ele ali era fala só que a de empresa... reembolso. É? Ali é só para estabelecer o critério de reembolso. Ah, de reembolso, tá. É independente se trabalhou, se... Entendi. Eu Tá acho que ok. mais cedo ou mais tarde isso vai acabar vindo como uma decisão, né, do STF, ou o que quer que seja. Mas isso ainda sempre fica um pouquinho aberto, por isso que vale muito a pena vocês negociarem. Os Sim. comerciais de vocês, os gerentes de vocês, ter isso Uhum. muito bem orientado antes da viagem. Porque aqueles que têm predisposição de achar que tem direito de receber, eu recomendo que nem faça mais viagem, nem chame eles mais para viagem, porque vai ficar Sim. caro, né? E outra, se um receber, todos vão querer também. Ah, sim. Então, esse é um problema. Eu guardei para o final, mas não sendo o final, mas eu acho que o mais importante aqui é vocês terem conhecimento sobre um problema que está surgindo para nós com um pouco mais de frequência. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês para que vocês dessem uma olhada nessa situação. Vocês já tiveram algum problema de descanso intrajornada? Não. Nunca tiveram? Não vai Eu demorar ia, muito. eu ia mencionar, inclusive, isso. Eu ia falar, tem que tomar cuidado nesses casos de viagem, o intrajornada, interjornada, porque Não Exatamente. tivemos ainda, mas vamos estar cientes. Vamos lá, conte para nós. Olha, eu já na minha época, lá em 2014, 2012, 2013, eu comecei a receber essas perguntas. Robson, eu não tenho direito a descansar 11 horas. É que eu trabalhei até tarde. Ontem meu chefe pediu para eu trabalhar até meia-noite. E aí ele falou que eu tinha que chegar às 8h30. Olha só, por incrível que pareça, gente, temos aí um OJ. Eu vou mandar para a Mariana, tá? Não precisa anotar, não. Vou pegar e mandar esse resuminho que eu fiz, bem simplesinho aqui, e que vocês precisam ficar antenados, tá? O artigo 66 garante
as 11 horas de descanso. E quando essas 11 horas não são respeitadas, pasmem, isso terá que ser pago com horas extras. É uma verba indenizatória, podendo chegar até o dobro do valor. E isso já são decisões que já foram, né, proferidas por vários juízes. Então, eu queria só alertar vocês que quando o empregado fica até tarde trabalhando, programe-se para que ele descanse esse, esse período intrajornada, esse descanso intrajornada de 11 horas. Porque esse tempo que ele acaba voltando, trabalhando para a empresa, quando ele chega e está invadindo as 11 horas que ele não teve de descanso, ele poderá cobrar isso em dobro e é pago como verba indenizatória. Tá? Então, é muito caro isso, gente. Então, por isso que eu fiz questão de apenas alertá-lo. Não está no radar de SindPD, eles não comentaram nada, mas eu tive duas situações bem curiosas de empresas que tiveram problema, inclusive, na justiça, e aí a advogada se aprofundou e a gente conversou muito sobre isso. E me chamou a atenção os teores do que eles decidiram, por isso que vale a pena vocês conhecerem esse OJ 355 do Tribunal Superior do Trabalho, não é STF, é TST, tá bom? Para os Eu vou casos de passar para. interjornada, tem também no fim de semana, né? Durante os dias são 11 horas e o fim de semana eu não lembro direito como funciona, mas também tem. Exato. Então é só um alerta que eu gostaria de fazer para todos vocês, empresários, e que muitas vezes vocês acabam recorrendo a um contador. E eu percebi que vários contadores, quando eu converso, nem todos estão muito por dentro dessa situação. Aliás, não dá para a gente confiar ou acreditar que todo contador consegue saber tudo, tá, gente? Então, é importante que vocês, sim, independente do contador, acompanhem a convenção, né? Se vocês não estiverem recebendo, a Mariana, eu já mandei até para ela, mas eu procuro sempre mandar tudo para ela, para que ela possa distribuir para todos os associados todas as informações que a gente tem aqui. Sempre que vocês precisarem, eu estou à disposição. Eu atendo todos vocês, inclusive pelo WhatsApp. Não tem problema, pode me chamar lá no WhatsApp. A Mariana sabe disso, Juliana, meu número de telefone, eu atendo todo mundo sem nenhuma distinção, tá? Eu simplesmente quero poder atender e ter certeza que vocês foram bem orientados sobre o que é melhor e o que deve se tomar de cuidados, né? Então a gente está percebendo um SindPD mais próximo, mais raivoso em alguns momentos, e aí essa hora em que a gente tem que ficar muito antenado sobre aquilo que a gente está fazendo e como está sendo feito. E aí eu percebo que muitas vezes, quando o problema está grande, são empresas que acabam acreditando tudo para o contador e defendendo aqui, fazendo o papel de defesa do contador, não tem condições deles saberem tudo. É muito difícil. Existem muitas convenções e muitas particularidades em cada convenção. Então é difícil ele conseguir saber tudo que se passa na CLT, mais na convenção e mais no que tem de mudanças de lei, de reforma tributária, etc, etc, etc. A gente deve trazer para vocês aí em breve uma palestra, né, sempre gratuita, tá, pessoal? Para falarmos sobre alguns impactos de reforma tributária, direito sucessório, que muita gente às vezes não sabe, e às vezes, sem saber da informação, às vezes a gente acaba colocando em risco até o nosso próprio patrimônio, ou às vezes tendo o patrimônio e não usando ele da melhor forma em termos de como aplicar, de como usar esse dinheiro. Então veio um especialista de uma corretora gigantesca, uma seguradora, aliás, chamada Prudential, acho que vocês conhecem, ela é mundial, e ele quer falar sobre isso, sobre direito sucessório e tal. Eu achei bem interessante, no mínimo interessante, para que os empresários possam, inclusive, ouvir e entender um pouco mais dessas mudanças que virão com a reforma tributária e que afeta uma série de regras, né, e de leis que até então, né, a gente mal conhecia, mas que já vai mudar. Mas é por isso, então, que a gente viu que a importância. Eu só estou tentando agora compatibilizar agendas, né, porque era o dia 31. Eu não sei se eu vou conseguir, porque no mês de abril eu estarei de férias. Então, se eu conseguir resolver o problema hoje, eu já disparo o convite hoje. Senão, eu disparo amanhã para quem quiser participar. É sempre muito bem-vindo todos vocês em nossas palestras. Tá bom? E também, não sei quantos dos empresários aqui de Marília
fazem contratações, né, de pessoas do estado de São Paulo, né, em si. Mas aqui no município de São Paulo, nós temos um programa chamado Avança Tech. Como hoje a gente não tem mais barreiras, né, a gente pode todo mundo trabalhar em home office. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem esse programa da Prefeitura de São Paulo, mas que vocês podem se beneficiar procurando colaboradores, que eles têm um programa chamado CAT aqui em São Paulo, e mesmo vocês estando em Marília, vocês podem utilizar, vocês podem abrir vagas aqui para São Paulo, para o município de São Paulo, abrir vagas, e eles, né, eles têm uma equipe, são acho que 5, 6 unidades espalhadas, onde eles fazem recrutamento e seleção de profissionais no setor de tecnologia, e eles dispõem esses profissionais para vocês. Claro que sem custo. Por quê? Porque nós já pagamos, né? Então não é que vai ter que não tem custo, nós já pagamos. Eles estão devolvendo em serviços. E junto com o CAT, eles desenvolveram o programa AvançaTech, que são vários cursos do setor de tecnologia, totalmente gratuito, presencial e virtual online, né? E eles estão treinando várias pessoas, vários alunos com idade de 16 a 24 anos, para dispor para o setor de tecnologia. E eles também me pediram uma ajuda de chamar vocês todos para participarem e conhecer o programa e utilizarem. E melhor que isso, criticarem. Então, no mínimo, vale a pena entender, saber como usar. Se vocês têm algum parente, algum filho que queira, né, conhecer, vale a pena. São vários cursos, muito interessantes. E aí eu convido vocês também a ficarem atentos, junto com a Mariana, que eu devo passar para vocês em breve um convite para que vocês possam estar conosco de forma virtual, que é o que eu estou propondo, não presencial, mas tudo virtual, para que vocês possam ouvir o que é que o secretário-geral, o chefe de gabinete, essa turma toda quer chamar vocês aí para conversar, explicar e ouvi-los, tá? Então, já queria adiantar para vocês isso, eu estava tentando fazer isso para 30 de março, mas não pegar a agenda de todos eles é muito difícil, então eu estou propondo agora para a gente fazer isso, a chamada primeira quinzena de maio. Tudo bem, pessoal? Então, queria colocar para vocês esses trabalhos que a gente está tentando trazer aqui para poder oferecer para vocês. E também, se vocês tiverem algum tipo de assunto que vocês achem interessante que a gente traga para vocês, chega aqui para nós um monte de empresa trazendo, né, uma série de forma de querer falar com vocês. Algumas a gente descarta porque eu chamo de mais do mesmo. Ninguém está com tempo de ficar ouvindo mais do mesmo, concorda? Então, tem coisas que eu já descarto porque toma tempo de vocês e o tempo hoje é escasso. Mas eu queria fazer esse comentário aqui com vocês para ficarem à vontade de trazer propostas. E a gente também vai trazer de novo para falar sobre reforma tributária. A gente só está aguardando agora o pessoal que cuida disso ter tempo para falar conosco sobre isso. Tá bom? Mais alguém quer Perfeito. tirar dúvida? Vocês estão muito acanhados, viu? Não, está intenso aqui. O José Luiz também comentou algumas coisas aqui no chat. Ah, Ele, sim, é, verdade. ele deseja uma instrução, se há alguma instrução para PJ, em caso de trabalhador externo, sobre demanda de tarefas ou comissões. Bom, vamos lá. PJs. PJização, eu recentemente participei de uma, eles chamam de escola jurídica ano letivo, aí participa desembargador, estava lá presente no Tribunal Regional da Segunda Região aqui de São Paulo, o presidente do TRT e estava também o Miguel Reale. Eu, na verdade, fui de bico, tá, pessoal? Porque eu não sou advogado, mas meus amigos advogados acabam me chamando para esse tipo de evento, porque sabe que eu faço consultoria, inclusive, para essa área de pejotização e de cooperativismo, né? E eu quero ouvir a opinião de todos, né? E eu percebi que, assim, o TRT tem eles têm uma forma de atuar e de julgar o processo bem diferente do STF. Então, quem hoje mantém
PJ em suas empresas, que o façam com muito cuidado, muito cuidado em relação ao tipo de contrato, ao relacionamento, porque TRT, ele vai procurar fraude, né? Então, ele vai na realidade fática. Se é MEI, que é o microempreendedor individual, o risco é maior, né? Se você tem um PJ, a depender do que ele faz, é melhor você já tê-lo em Simples Nacional ou em lucro presumido. Ter um contrato bem elaborado. Não oferecer para eles as mesmas coisas que vocês oferecem para um seletista, como, por exemplo, vale-refeição, assistência médica, plano de saúde. Então, esses cuidados é importante que vocês tenham para a manutenção dos seus prestadores de serviços. E chamar de PJ já é um problema, então porque já vem de pejotização, que já é um palavrão lá para eles, tá? Então, saibam disso que é importante. Eu chamo de fornecedor parceiro, né? Mas dê o nome que vocês quiserem, né? E aí, então, tem essa situação. A gente tem um conforto no STF, mas um desconforto muito grande no TRT e no TST, que está mais dividido. Então, isso é uma situação importante saber. A outra é em relação ao cooperativismo. Eu tenho percebido um movimento, né, com algumas cooperativas, também de profissionais de tecnologia. Hoje, eu tenho visto cooperativas com muito mais profissionalismo, muito mais experiência em relação à manutenção dos seus cooperados. Então, se eu posso te falar alguma coisa sobre isso, são os cuidados que vocês precisam ter. Deixa eu ver aqui. Em casos de trabalhos externos, sob demanda de tarefas ou comissões. É, eu nem recomendo que vocês estabeleçam esses critérios de comissões, tá, pessoal? Porque existe a figura de representação comercial que já estabelece todo esse critério para um prestador de serviços. Então, essas palavras comissões, eu fico um pouco com receio, tá? E aí a demanda sob tarefa, eu sempre recomendo que se contrate por valor hora e não valor fechado mês. Traz mais segurança. E jamais pagar junto com a mesma data que vocês pagam o salário dos empregados. Então, assim, são alguns dos conselhos. Eu tenho um protocolo gigante de cuidados que a gente tem que ter na questão do e-mail, do cartão de visita. Isso tudo a gente precisa entender que o prestador de serviço, ele é o dono de uma empresa. Então, ele não tem horário de trabalho, ele não está submetido a uma subordinação, que eu diria que hoje o grande problema é a subordinação, tá? E isso vale tanto para a cooperativa quanto para a CLT, ou quanto para o PJ, o prestador de serviço. A Mariana me fez um comentário, aproveito a oportunidade para convidá-los para um café especial com os empresários de TI e parceiros do ecossistema Inovação de Marília. Olha que legal. Será no dia 26 de março, pessoal, às 8 horas, na Secretaria de Tecnologia e Inovação. Será um momento importante de conexão com o poder público, troca de ideias, apresentação de iniciativas estratégicas para o setor. Teremos também uma palestra sobre impactos da reforma tributária no setor de TI e a apresentação de um case de sucesso de Maringá. Se puderem participar, será muito bom contar. A Mariana, inclusive, colocou aqui um link para vocês se inscreverem no Simpla. Então, hoje é bom a gente realmente ficar muito atento, até porque essa questão da reforma tributária tem muito a ver até com as notas fiscais que vocês recebem dos prestadores de serviço, que poderá ser usada para compensação, pelo que eu ouvi. Porque o setor de serviço já não vai ter compensação, não vai ter muito o que compensar. Então, até na hora de você fazer uma opção de uma cooperativa ou de um prestador de serviço, nesse sentido, você tem que pesar na balança o que vale mais a pena. Então, eu fiz um comentário aqui muito amplo, um overview mais ou menos do como é que eu estou vendo essa questão de prestador de serviço. Está aumentando, de verdade, cooperativismo também. Os jovens, de um modo geral, não gostam da palavra subordinado, eles não querem ser subordinados de ninguém. Então, eles gostam muito da ideia de ser o dono do próprio nariz, ter sua empresa, de então estabelecer seu próprio horário, seu local de trabalho, etc. E isso está virando uma tendência. E aí o governo ainda não sabe o que vai fazer, porque quando isso acontecer em grande escala, a gente sabe que vai ruir de vez o sistema previdenciário do país, que já está quase que em ruínas, né? Então é isso. Eu acho que é importante que vocês fiquem sempre muito antenados e muito contidos
na manutenção dos seus prestadores de serviços. E mesmo tendo aí o tema 1389 do STF, em que é constitucional a terceirização de qualquer setor da empresa, né, existe a questão da realidade fática, que o TRT está querendo sempre demonstrar de que é tudo fraude, é tudo mentira, quando eu sei que não é. Existe muito prestador de serviço que ele não quer saber de ser CLT de jeito nenhum, né? Então, gente, acho que é isso. Alguém mais tem alguma dúvida, quer comentar? Fiquem à vontade. Deixa eu ver se eu respondi todos. Ah, Acho esse que site sim. vai ser disponibilizado sim para vocês, já tá? Já está inclusive com a Mariana, que eu autorizei ela passar para todo mundo, sem exceção. E a gravação também nós vamos compartilhar com vocês, além do. Ah, essa gravação que já ficou longa, desculpem, porque como diz o Luiz, eu me empolgo, Não, né? Então, eu imagina. disponibilizo, vocês resumem, façam o que vocês quiserem com a gravação, vai ficar disponível para vocês, está aqui já Agora tem sendo IA que gravado. resume, né, Robson? É, tem aí a maravilha, ô, Já maravilhosa aí, ó. destaca os pontos fortes ali. Robson, eu tenho É, que agradecer muito sempre a sua disponibilidade em nos ajudar, ajudar os nossos associados. E eu quero reforçar para eles aqui que estão assistindo vocês que pode entrar em contato conosco e a gente vai acionar o CEPROSP com certeza. Sempre somos respondidos com essa alegria e sempre boas respostas, bem estruturadas. Então, eu tenho que te agradecer, Robson, e agradecer aqui a todos presentes pela participação, por trazer pontos muito relevantes. Eu posso dizer que minhas perguntas foram sanadas aqui. É, nem precisei falar nada que eles já comentaram, então estou muito feliz também pelo resultado dessa reunião. Conte com Eu a fiquei gente. feliz também. Olha, o pessoal ficou praticamente quase todo mundo até agora. Tinha uns Você 40, viu? 41 que eu vi aqui, agora 37. Olha, é um sucesso. Parabéns a todos vocês que participaram, agradeço. E toda vez que precisar, pode me chamar, que eu estou à disposição de vocês, tá? Parabéns à CERT pela iniciativa de reunir as empresas. E a gente está aqui à disposição para ajudar vocês. Então, fiquem à vontade. Usem muito a CERT. Que nós estamos aqui para atender vocês. É isso aí. Estamos à disposição, pessoal. Uma ótima tarde, bons negócios. Ah, tem Até três a novas próxima. Ah, comentários aqui. pode Deixa eu ver se falar. algum pergunta. Aham. Valeu, obrigado. Desculpe a última hora lá. É só obrigado. Obrigado, pessoal, eu que agradeço, tá bom? Tchau, tchau, obrigada. Excelente, pessoal. Tudo de bom, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigado, Robson. Obrigada, Eu que Robson. Foi agradeço, ótimo. pessoal. Nota Até 10. logo. Até. Tchau, tchau. Robson, pode ficar à vontade, tá? Para encerrar a reunião. Ah, Acho tá que bom. Eu estou esperando que de repente alguém lembra de alguma coisa, então eu espero um pouquinho. eu tô achando. Mas está todo mundo saindo aqui. Estou esperando um É, pouquinho antes de encerrar. Senão ó, eu desligo todos vocês de uma vez se eu desligar aqui. Eu esqueci de reforçar o evento, mas ainda bem que você falou, Robson. É o quê? De reforçar sobre o evento do dia 26/3. Ainda bem que você comentou. Ah, desculpa, eu Não, achei que era para eu falar, aproveitei e já anunciei todos aqui. não, foi ótimo. Gera mais autoridade aí. Imagina, Pessoal, imagina. É que eu vi, nossa, achei interessante. Muito sim, bom, parabéns, é isso aí. o movimento não pode parar, né? Não, tem que estar sempre em movimento. As empresas estão sedentas por informações boas, né? Então eu E, procuro selecionar muito aqui, porque, olha, se eu for atender todo mundo que vê a gente como vitrine aqui, eu não faria outra coisa senão só atendê-los. eu tenho E, certeza. e tem amigos meus que eu falo, amigo, não dá, desculpa, não, eu tenho que filtrar, né? E tem coisas que assim, poxa, às vezes você está trazendo só mais do mesmo, né? Traz alguma coisa interessante, diferente, né? Agora, essa questão dos cartões, tudo. Eu falo, vocês têm todos a mesma coisa, não dá para mudar? Não tem alguma coisa diferente? Aí um amigo falou, olha, eu posso trazer para vocês os problemas que eles estão dando. Falar, então isso pode ser bom. Porque às vezes tem empresa que está usando uma empresa e não sabe que ela está com um problema por trás, né? Porque cartões tem de toda a natureza. Tem empresas sérias e tem empresas que já nascem para morrer, né?
Então, isso eu acho que é importante falar para as empresas. Falou, então vamos falar. Falei, tá bom. Vamos ver uma data, não para abril, só para maio, porque agora em abril eu estarei de férias, literalmente. Volta a É isso aí. renovar. É isso aí. Mas então eu vou fechar aqui, tá? Tá, joia, eu também já vou. Obrigada, Mariana. Obrigada Tchau, a todos. Mariana. Obrigado pela Obrigada, organização. obrigada, Parabéns pela Robson. organização de vocês. Juliana, obrigado mais uma vez. Um abraço. Boas férias. Boas férias. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.